Boa tarde a todos. Entrando agora, dando início ao nosso encontro de reflexão, a gente vai falar do tema educação, parentalidade, que são as famílias, porque os laços, por que aquela família, por que eu vim naquela família, quais são as provas, quais são as missões de todos, e o compromisso com a vida, valorizar a sacralidade da vida. A vida é sagrada. E que a gente possa ser elemento de exemplo àqueles que se desanimam, né? Tem gente que se desanima com a vida. A gente precisa ser fonte de luz para essas pessoas. Então, nós vamos abrir o nosso encontro de hoje com uma oração de conexão dos nossos corações, agradecendo especialmente a cada um que está aqui hoje, que o abraço da espiritualidade vos aconchegue agora no calor da afetividade espiritual. Todos nós estamos sendo aconchegados, todos nós estamos sendo recebidos com alegria pelas equipes espirituais que aqui trabalham. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de nos esclarecermos. Através do esclarecimento, buscamos ser melhores nós e que nós possamos ser exemplo e luz para aqueles que muitas vezes não têm a oportunidade que nós temos. Que tenhamos um encontro de paz, de luz, de alegria e que, assim, possamos nos fortalecer e fazer da nossa jornada uma jornada mais evolutiva. Que a luz e a paz abracem os nossos corações e que assim seja. Então, nós vamos falar hoje de um assunto bem importante que vai falar da vida em si. A vida, valorizar a vida, aceitar e compreender as dificuldades que a vida nos oferece, não com revolta, não com desânimo. Dizer que os nossos joelhos não fraquejam. Como não fraquejam? Nós somos humanos, a gente também se desanima, a gente também chora, a gente também se aborrece, a gente se irrita, a gente fica doente, mas também a gente tem momentos de alegria, de paz, de felicidade, que muitas vezes, por nós não nos darmos conta, a gente não valoriza. Geralmente nós valorizamos a vida, os momentos bons e aquilo que era bom e a gente não percebeu. Pela ingratidão, pelo egoísmo, muitas vezes por não perceber, pela ignorância de não percebermos o que é a grandeza da vida, o que é o nosso corpo sagrado, o que é o funcionamento do corpo, a inteligência da gente, o que é poder e a beleza de amar alguém, de amar os filhos, de amar os pais, de amar irmãos. Amar é um dom que Deus nos colocou dentro do coração, mas ele não acende sozinho. É preciso que a gente queira, que a gente se esforce, que a gente releve, que a gente perdoe. Se a gente levar tudo tintim por tintim, a vida fica azeda, amarga, triste. Então, se a vida é tão valorosa e nós viemos num ambiente familiar, quantos e quantos de nós não tem muitas vezes problemas dentro da família? Quem não os tem? Todos têm. Só que muitas vezes nós potencializamos o valor, damos mais importância, outros parece que não tem, não é. É a conduta, é a educação do sentimento de não valorizar tanto as desavenças. Que a gente olhe para dentro da nossa família e que a gente faça até o exercício de enumerar
Vamos pegar uma semana, enumerar o que de bom a gente tem e não tinha percebido. Enumerar também o que de ruim teve. E analisar se não é melhor aprender a aceitar do que se revoltar com aquilo que é ruim. Vamos fazer um exercício de só enumerar na nossa cabeça. A gente vai perceber que a gente é mais agraciado do que a gente supõe. Porque a gente não se dá o tempo. A gente tira tempo para tudo, menos para o valor interior, a felicidade. Só o fato de enxergar, gente. Enxergar, caminhar, raciocinar, se mover, conversar. Só isso já é uma grandiosidade. Então, que a gente aprenda a valorizar. E se nós estamos em família, mesmo com dificuldades, há de ter um aprendizado ali. Há de ter. Então, os laços de parentalidade são os laços que nos trazem. Por que somos filhos dos pais que temos? Por que temos filhos do jeito que temos? Por que não temos filhos? Por que temos filhos e os perdemos? Por que ganhamos filhos muitas vezes na adoção? Por que tem gravidez muitas vezes inesperadas? Vocês vejam quantas perguntas e respostas muitas vezes nós não temos se não for à luz da doutrina espírita. A família, os laços de sangue são laços primeiramente físicos. E muitas pessoas, primeiramente, já vou dizer segundamente. Primeiramente a gente pensa assim, no acaso, o homem e a mulher lá se conheceram, eu engravidei e eu apareci. Vocês acham que isso é verdade? Então, primeiramente, tem gente que já foi acaso. Não foi acaso. Segundamente, tudo está projetado no plano espiritual. Ninguém vem por acaso nos laços familiares. Muitas vezes, isso a doutrina espírita nos ensina, muitas vezes, os laços de sangue são continuação dos laços espirituais de outras vidas. Outras vezes não. Não é uma receita de bolo que sempre acontece. Tem vezes que é necessário reencarnar em determinada família pela primeira vez. Por quê? Porque aquele ambiente daquela família, aquele biotipo genético, aquela missão é naquela família, tanto para ensinar como para aprender. A gente não sabe os projetos de Deus. E se a gente acha que sabe tudo, a gente está enganado. Então, muitas vezes, tem famílias com diversos tipos de pais. Pais atenciosos, pais bons, pais relapsos, pais ausentes. De todo tipo. Mães igualmente. Mães dedicadas, mães que abandonam. Tem de tudo. Vocês acham que isso é o acaso? Será que não é de nos perguntarmos se eu estou vivendo uma situação? Vocês viram que ela é bem variada, não é só de um jeito ou de outro. Qual será a escola que Deus me colocou? A gente já está numa maturidade espiritual que a doutrina espírita nos oferece, que é nós nos questionarmos, nos perguntarmos, mas não com revolta. Para o revoltado não há aprendizado. Se a gente larga as armas, vamos largar as armas, a agressividade, e vamos analisar cada um o ambiente do qual vive, os laços parentescos, os laços de sangue que Deus ofertou. Qual será a escolha
escola que Deus me deu e por que que Ele me deu isso? O que me cabe a mim? Quantas e quantas famílias têm filhos gênios, maravilhosos, educados? Quantas e quantas famílias recebem filhos com deficiências cognitivas, deficiências físicas? Provas, verdadeiras provas. O que será que Deus quis me dizer e falar comigo sobre isso? Tem uma passagem no livro Céu e Inferno, que é a quarta obra que fundamenta a doutrina espírita, que tem um pai que ele reza a Deus, que ele tá com, o filho dele é meio revoltado, é um filho que não dá muita, não está no bom caminho. E ele roga a Deus e diz: Deus, mas por que tu me mandou isso daí aqui, né? Aí os benfeitores dizem para ele: você esteve conosco antes desse teu filho reencarnar na tua família e você pediu para vir com esta prova de vida, porque você precisava aprender a suportar, a educar, a ensinar. Essa foi a sua missão e a sua prova de vida. Você não se lembra, mas você pediu. Este seu filho, além de ter uma oportunidade de vida nessa jornada evolutiva na sua família, para ele também é uma escola, mas primeiramente para você. Você também errou em outras vidas anteriores e você precisa melhorar, consertar, reparar. E você pediu, mas nós não te abandonamos. Estamos aqui para te fortalecer e te ajudar. É obrigação de nós pais, os avós, agora está uma época que os avós têm condições e tempo e vitalidade para se dedicar com os netos. É obrigação nossa implantar no coração dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, o Evangelho. O Evangelho não é doutrinar uma pessoa para que ela... Não. É instalar no coração tanto da criança, especialmente da criança, porque a criança, nos anos primeiros da sua vida, ela é um espírito que vem, nos primeiros 7 anos depois do nascimento, é um espírito que está em processo de estabelecer a vida física. Ele ainda tem muita ligação com o plano espiritual. Isso prova e justifica porque os bebês pequenininhos dormem tanto. Porque eles estão com muita conexão ainda no plano espiritual. E lentamente eles vão se desligando. Vão aceitando, porque é difícil. Nós também nascemos pequenos. Nós também tivemos que nos adaptar a essa vida física. Estar encarnado é muito difícil. É muito difícil. E o espírito que vem reencarnar, ele reluta muitas vezes. Muitas vezes as provas são difíceis e ele reluta. Então, é obrigação dos pais, dos avós, das professoras, das evangelizações, dar a oportunidade a essa criança conhecer o que é ser um homem de bem. A doutrina espírita não tem o objetivo de tornar a população do Brasil toda espírita. Não é isso. O espiritismo não quer se instalar como obrigatoriedade. O espiritismo é uma oportunidade de instalar dentro do coração de cada um
a oportunidade de ser um homem de bem. E o que é ser um homem de bem? Adotar para a vida as virtudes que engrandecem o ser. Virtudes da justiça, ser uma pessoa justa, uma pessoa complacente, uma pessoa que atende as pessoas, que respeita, que cumprimenta, que é educado, que obedece. Obedecer, então, gente, até os 7 anos de idade é obrigação dos pais e dos avós, dos professores, mas primeiramente dos pais, de dar limites às crianças. Uma criança precisa de limites. Aprender a obedecer, se resignar, não no sentido da abaixo de surra ou de coisa, não é nada disso. Conviver bem. A criança que aprende os limites, sim, sim, não, não. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Não é a base do chinelo. Não é a base. Criança, eles são mais inteligentes do que a gente pensa. As crianças de hoje, os jovens de hoje, já trazem do mundo espiritual um aprendizado que a gente fica bobo de ver. Pequeninhos já sabem as coisas. Está numa época de retornar à Terra muitos espíritos com muito conhecimento, seja conhecimento de tecnologia, de tudo, de tudo. Está muito, só que são espíritos que precisam ser educados no sentimento. Aprender a respeitar os mais velhos, dar licença, muito obrigado, bom dia, por favor. É tão bonito ver uma criança aqui pelo exemplo. Não adianta a gente fazer com que as crianças sejam perfeitas se a gente, muitas vezes, alguém bate na casa da gente e a gente diz, ai, diz que eu não tô. Como? Tu vai ser verdadeiro se tu disser isso para ele? Não pode fazer isso. Diz que eu não tô. Como? Entenderam? A criança aprende pelo exemplo. Não é pelo discurso. Como é que é meu pai? Como é que é minha mãe no trânsito? Como é que é meu pai numa fila? Como é que é minha mãe com a vizinha, que, né, fala mal pelas costas? É isso que ensina uma criança. Como é que o meu filho vê eu cuidando da minha mãe idosa? Isso é exemplo. Então, filhos não são propriedade nossa. Filhos são espíritos que vêm para a reencarnação na oportunidade da família para aprender e para ensinar. Filhos são espíritos imortais. Eles terão uma trajetória. Até os 14 anos, tem condições do nosso ensinamento entrar com profundidade na terra fértil do coração deles. Depois, começa a autoridade e a autonomia de tornar-se adulto, começar a decidir por si. Mas tudo aquilo que o Evangelho, que instala homens de bem, foi plantado no coração dessa criança, desse jovem, desse adolescente, um dia ele, no nosso lugar de pais e avós, fará exatamente aquilo que aprendeu. Ele vai se lembrar. E vocês acham que eles não vão passar por dificuldades na vida? Vão. E se eles aprenderam com os seus pais, no momento de dificuldade financeira,
de desarmonia familiar, de dificuldades de toda sorte, aprenderam a ensaiar, desenvolver, proporcionar o equilíbrio. Em vez de explodir, estourar, quebrar tudo dentro de casa. Se eles aprenderem e enxergarem com seus pais, eles serão adultos que resolverão melhor as coisas. Serão adultos que não procurarão quando lhe oferecerem drogas. Porque o mundo está cheio de gente boa e gente ruim também, tá, gente? Não pense que está todo mundo na mesma safra, não, de bons. Não é verdade. Os bons são bons se nós os mantivermos bons. Porque senão eles podem se perder também. E eles um dia terão oferta na escola, na balada, nas suas convivências, eles terão oportunidade de bebida, de drogas. Eles terão oportunidade de sexo descomprometido, de beijar sem necessidade, sem motivo, sem afeto. E eles saberão dizer não. Mas vocês vão, nós, como pais, estaremos ao lado deles? Eu me lembro de uma vez a minha filha, que já é adulta, tem casada e tudo, mas ela era bem pequenininha e eu me lembro que ela e a gente levava no CTG quando eles eram crianças. E eu me lembro que eu até escutei assim, disse, olha que coisa mais importante. Elas estavam numa rodinha de meninas, assim, né? Ó, e aí alguma coisa que alguém comentou, não sei. Eu me lembro que a minha filha falou o seguinte: o meu pai me mata se eu faço isso. Vocês entendem? Eu escutei. Eu estava por perto, porque a gente, né, as mães ficam sempre por ali. E eu fiquei pensando depois, acho que mais adiante eu pude me dar conta do que ela disse. O meu pai me mata se eu faço isso, alguma coisinha categorizada. Nada de. Imagina, uma menininha pequena. Veja bem, ó, o meu pai me mata se eu faço isso. O que sinalizou? Isto é errado. Mas enquanto eu vejo no meu pai a autoridade daquele que educa para o bem, então eu não vou fazer. Mais adiante essa menina, né, vocês, os seus filhos, a minha filha também, mais adiante ficou adulta. Namorar, casar, ter seus filhos. Tudo que é semeado, plantado, brota, frutifica. Então, na nossa tarefa é valorizar a educação pelo exemplo, pelos valores. Educação não de ensino, ganhar as mais... Claro que ganhar as melhores notas é muito bom e deve ser, porque afinal de contas, né? Mas não é isso que a gente busca, deve buscar. Deve se perguntar, você é, meu filho, um homem de bem? Você está somando para a humanidade positivo ou negativo? E se eu tiver uma resposta de um jeito ou de outro, eu me perguntar, aonde é que eu entro com a responsabilidade das respostas e das ações dos nossos filhos? Então, educação, parentesco, compromisso com a vida é eu me perguntar o que eu estou fazendo aqui na minha jornada, para que um dia, quando chegar a minha hora de ir embora, porque todo mundo vai embora, ninguém vai ficar aqui, eu esteja com a consciência em paz. Eu estou sentado aqui, estou ouvindo isso e estou me questionando, nossa, tem coisas que eu não fiz certo. A doutrina espírita nos ensina que nós não devemos alimentar a culpa como uma trava. Então eu fiz errado, então a minha culpa me trava, me bloqueia. Não. A doutrina espírita nos ensina que agora que eu tomei ciência, eu posso começar a partir de agora. Sempre é hora de remediar. Sempre é hora de remediar. Não tem um ponto final. Para quê? Para que um dia eu, quando chegar a minha hora de ir embora da minha experiência terrena,
eu agradeço a Deus a vida que eu tive, os familiares que eu tive, os filhos que eu tive, os pais que eu tive, o ambiente que eu tive, o emprego que eu tive, porque foi escola, porque foi através da convivência, que não é fácil. A convivência é difícil. É difícil para todo mundo, porque nós temos imperfeições. E se eu tenho imperfeições e eu rogo que me perdoe, ao outro também ele roga que eu perdoe. Porque, afinal de contas, vocês acham que ia ter anjos encarnados aqui? Não vai ter. Está todo mundo, sabe, aquelas com as mochilas bem pesadas. Então, gente, que é importante nós, a doutrina espírita nos dá esse consolo, essa esperança, esse afeto de que é preciso fazer a minha transformação. Não esperemos que o outro me devolva a gratidão. O outro é o outro. Eu tenho obrigação de educar, de dar o exemplo, de ensinar, de dar limites dentro da época certa, de amparar quem precisa, de não se achar e fazer corpo mole toda vez que me chamam para o dever. É obrigação nossa. O mundo será melhor se nós formos melhores. O mundo será transformado se eu me transformar. Essa é a verdade, a espinha dorsal da doutrina espírita. Então, que a gente vá hoje, no retorno aos nossos lares, na gratidão de tanta e tanta oportunidade, mesmo a dor, ela é uma oportunidade. Tanta coisa que nos é ofertado, que a gente desperte para isso, que a gente agradeça e que a gente ganhe força e não se entregue para enfrentar as dificuldades. Então, nessa mensagem, então, nessa reflexão, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Então, fazendo uma prece agora, pedindo para que todos possam receber do alto o abraço da espiritualidade que abraça cada um individualmente aqui, sentindo a mão que nos colocam sobre a cabeça, como a dizer: coragem, filho, eu estou aqui e te espero, porque você pode, você vai ser um vitorioso. Você precisa ter esperança, você precisa ter coragem, e no final, Deus nos espera perfeitos. Não necessariamente nessa encarnação, mas no decorrer das próximas oportunidades de vida. Que cada um leve a luz, a paz, o consolo e a esperança que a doutrina espírita nos agracia pelo conteúdo do Evangelho e pela luz do Cristo que nos ampara. Que assim seja.